O Corinthians acerta com o Santa Cruz o empréstimo do zagueiro da base tricolor Zé Antônio, de 17 anos. Jogador vai ser emprestado à equipe do Corinthians, vai jogar no Corinthians por um ano, e aí, se o Corinthians tiver interesse, pode contratar o jogador em definitivo. O Corinthians que observou esse garoto na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, um atleta que tem potencial, é da base do Santa Cruz. Mas eu acho o seguinte, galera, antes desse garoto, obviamente, sair para o Corinthians, ele deveria, na minha opinião, ser testado no time de cima, porque às vezes um garoto como esse pode ser um talento e pode ajudar muito, agregar valor ao Santa Cruz e o potencial dele crescer. Mas enfim, o Santa Cruz está arriscando ver se o garoto dá certo no Corinthians e aí pode negociar o atleta. Aliás, eu acho que o Santa Cruz também vai ter que voltar atenções para a sua base, galera. Tem outra história que não tá caindo muito bem. A história da SAF com o estádio do Arruda. Mas e o CT? E a base do Santa Cruz? Que também está no projeto da SAF de R$ 1 bilhão. E que até agora, nada. Aliás, para aproveitar, né, a época, o torcedor do Santa Cruz está colocando o nariz de palhaço em relação a essa questão da SAF até agora. O pessoal some, volta. Mas ação que é bom, nada ainda. E aí, o Santa que vai disputar uma Série C, que vai disputar uma Copa do Brasil e que está com o time abaixo, está com um time, né, pior do que o do ano passado. O Santa Cruz vive uma semana, né, importante, né, essa semana de carnaval mesmo, onde o tricolor do Arruda vai, obviamente, se preparar para a disputa contra a equipe do Náutico para a vaga da final do Campeonato Pernambucano. E está focado nisso. Mas tem outros assuntos que acontecem. Aliás, vou trazer esse assunto do zagueiro Zé Antônio, de 17 anos, que está indo para o Corinthians. Um atleta que, segundo informações, tem potencial e que o Santa Cruz está emprestando o jogador para o Sub-20 do Corinthians, hein? Será que esse garoto não poderia, né, receber uma oportunidade no time de cima? Aliás, deixa eu trazer a notícia aqui e dar crédito ao pessoal do NE45, tá? Aqui a matéria: Santa Cruz empresta Zé Antônio, zagueiro da base, ao Corinthians. Matéria de Vitória Fialho, tá? Aqui, ó, defensor se destacou na Copinha com a camisa coral. Santa Cruz oficializou o empréstimo do zagueiro Zé Antônio do time Sub-20 ao Corinthians. O tricolor divulgou a transferência em nota e explicou que a saída do jovem defensor terá a duração de um ano. Ao final do vínculo, os clubes vão negociar os direitos econômicos do atleta. O Santa Cruz Futebol Clube, abre aspas, informa que o zagueiro Zé Antônio, cria da base e integrante da equipe Sub-20, foi emprestado ao Corinthians por um ano, sem cessão de direitos econômicos, que seguem reservados ao clube, escreveu o Santa Cruz. Zé Antônio, o nome da base, 17 anos, se destacou na Copa São Paulo Futebol Júnior. Apesar da curta campanha coral, o jogador chamou a atenção. Ele atua no tricolor desde o Sub-17 e agora subiu para o Sub-20. Bom, se o Corinthians viu o potencial no garoto, né, e aí os olheiros do Corinthians, o staff do Corinthians que cuida de descobrir talentos, viu, né, ó, esse zagueiro promete. Então, se o cara promete, cara, e se o Corinthians vier atrás, você tem que ficar assim, ó. Será que é uma boa botar esse menino aqui no time de cima? Mas às vezes falta coragem da direção, falta coragem do próprio gestor, o técnico também. Enfim, mas eu acho, e eu sempre falo aqui, e não é de hoje, cara, desde quando eu comecei na crônica, que eu vi, na crônica esportiva, que eu vi o seguinte, que o potencial de todos os clubes, ele é feito na base. Você pode trazer 1, 2, 3 jogadores de fora, mas você tem que ter uma base. A base que conhece o clube, que alimenta e que dá aquela identidade, o DNA. E o Santa Cruz foi assim na década de 70, revelando muitos jogadores. E aí o Santa ficou conhecido
também em 80, revelando também outros jogadores, como... Pô, se eu for falar aqui, eu vou ficar o dia todo, a noite toda, mas só para lembrar de alguns, cara, que foram revelados no Santa Cruz, tá? E da década de 70, Ramon, né? Aí tem muitos e muitos jogadores, Nunes, que veio de Sergipe para cá. Aí tem muitos, Givanildo Oliveira, Luciano Veloso, tudo na base do Santa, na década de 70. Aí eu não acompanhei de perto, porque eu era muito novo nessa época, eu não acompanhei de perto. Mas na década de 80, eu já estava um pouquinho maior e acompanhei. Aí veio Luiz Neto, veio Ricardo Rocha, Marco Antônio, Zé do Carmo, Inágio, cara. Década de 80, na década de 90 já veio Rivaldo, já veio Leto, veio outros e outros jogadores. Eu não vou lembrar aqui de cabeça, porque são muitos. Mas tem que ter base, cara. Se não tem base, se não tem uma estrutura para revelar atletas, vai ficar trazendo 50 jogadores e negociando 50 jogadores. Já chegam aqui, passam um tempo e vão embora. Não tem identidade. O time não cria essa identidade. E aí a base é tudo. Aí esse garoto aí, o Zé Antônio, desculpa, que é da base, 17 anos, é um jovem talento que o Corinthians viu e vê potencial no atleta. E aqui, ó, eu vou falar porque eu sou amigo do Zé do Carmo, tá? A gente tem uma amizade muito grande. E eu sempre defendi em todos os clubes, cara. Eu falar Zé Lucas agora há pouco, do esporte. Aí você vem Douglas Santos do Náutico, que foi também para a seleção brasileira. Enfim, se você for ver a base do nosso futebol, a hegemonia do nosso futebol, os anos 70 do Santa Cruz, os anos 80 do Santa Cruz também, os anos 60, que eu não era nascido, do Náutico, tá? E aí vem os anos 90, o esporte também revelou muitos atletas na base, tá? Aí em 2000 veio o Santa Cruz também, com muitos jogadores da base, Carlinhos Bala, foi revelado. Aí você tem Natan, você tem Gilberto, você tem Renatinho, garotos da base foram revelados no Santa Cruz. E ultimamente o Santa Cruz não tem revelado. O Santa Cruz não tem feito bons jogadores para negociar no mercado, para mostrar a identidade do clube. E eu não sei, eu não acompanho, óbvio, a base do Santa Cruz, os jogos do Santa Cruz do Sub-20, Sub-17, mas precisa ter o CT, cara. E aí se apega de novo à história da SAF. A SAF está no projeto. Se não for lá o CT de Aldeia, o CT Ninho das Cobras, que seja em outro local, mas que seja um CT para ir revelar os talentos do Santa Cruz, para que o Santa possa colocar no time, depois de jogar no time, ser negociado, ser vendido, tá? E aí vai. O Santa Cruz, inclusive, né, nos últimos anos, até perdeu alguns jogadores que acabaram saindo quase de graça. No caso do Raniel, que foi revelado aqui, e eu acho que outros. É que tem tanto nome de jogador que às vezes sai de graça, né? Muitos atletas que... Tem um zagueiro, estou tentando me lembrar o nome dele, que depois foi para o Vitória, do Santa Cruz também, João, agora tá faltando outro nome. Mas enfim, são muitos nomes que não recebem oportunidade no time e são titulares de outras equipes e rebentam em outras equipes. Então, acho que tá no Mirassol, se eu não me engano, o zagueiro do Santa aí, tá? Agora tá faltando o nome aqui, o HD não tá processando bem hoje, não. Mesmo, amigo, carnaval, né? Que é o quê? Todo mundo só fala em carnaval, Galo da Madrugada, Olinda, Recife. Que coisa boa, né? O carnaval Mas que a gente brigue sempre na paz, hein, galera? Sempre na paz. Mas, enfim, acho que o Santa Cruz precisa apostar um pouco mais da base, precisa ter mais jogadores da base. E, assim, se tá saindo emprestado para o Corinthians, que seja feito um contrato bom para que o menino não saia de graça depois, o Santa Cruz não fique só chupando o dedo. Enfim, eu acho que o Santa precisa ter um cuidado mais especial com os jovens, a sua joia, né, que é o jogador prata da casa, o jogador da base. Eu acho que o Santa Cruz tem que ter um cuidado mais especial com esses meninos, tá? E aí fica, né, um alerta, né, com relação ao Zé Antônio, mas que outros atletas que podem aparecer, podem vir para a equipe do Santa. Aliás, faz uma coisa, se você lembra do nome do zagueiro, escreve aqui embaixo que eu vou ler, tá? Eu tô tentando aqui, o HD tá tentando processar, mas não dá dano não. É tanto jogador que às vezes sai daqui, cara, que depois jogou no Santa, jogou na base do Santa e tal, e o que é desse cara que ninguém viu, cara? Ninguém viu esse menino, isso era possível, tá todo mundo
com os olhos vendados, que não viu esse garoto, e aí o cara arrebenta, tá jogando fora. Ah, esse menino jogou no Santa e tal. Oh, é brincadeira, cara. Então, lamentavelmente. Aliás, estava até vendo, cara, aqui, só para ilustrar, o goleiro titular da equipe esse eu lembro, o goleiro titular do Palmeiras hoje, o Carlos Miguel, jogou no Santa Cruz, galera. Foi emprestado para o Santa Cruz. Nem lembro dele ter jogado, mas estava no Santa Cruz. Passou aqui hoje a titular, aquele goleirão do Palmeiras, que substituiu o Everton lá no Verdão. Então passa por aqui que a gente às vezes nem vê. Então, será que ninguém tá enxergando? Não tem ninguém que conhece de futebol para enxergar esses garotos, fazer bons contratos com eles para não perder? Enfim. Pô, deixa eu comentar aqui, mas fala o nome do zagueiro aí, cara, que tá me dando nóia aqui. Eu tenho que descobrir esse zagueiro. Assim que terminar o vídeo aqui, eu vou dar uma olhada aqui no Google para me lembrar. Eu não gosto de ficar com nome aqui, não, né? Ó, quase saindo, mas não sai. Aquela história que a gente fica, eita, tô me lembrando, mas não tá saindo. Mas enfim. Bom carnaval para todo mundo. Aproveita aí, hein? Os blocos, Olinda, tá? Recife, onde você estiver, em qualquer parte do país, mas sempre com responsabilidade, tá? Acima de tudo, tá? Respeitando, é importante. Nada de discriminar, tá? Todos têm direito iguais. Então, obrigado. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau.